Amém. Quero agradecer pelo grande homem, grande e pequeno homem, né? Amém? Estive eu numa igreja alguns dias atrás e o púlpito não era para pastor baixinho. Eu passei um aperto porque o púlpito me tampava. Mas estamos aqui pela graça do Senhor, amém? Quero me apresentar, meu nome, como o pastor já citou, é Elbert. A minha família não pôde vir, porque nós estamos trabalhando numa cantata de Natal e eles ficaram lá ensaiando. Mas em outra oportunidade eu creio que nós estaremos todos juntos aqui. Amém, queridos? Nós estamos ali pastoreando uma igreja novinha, tem 5 meses que nós inauguramos ali no Jardim Alvorada. Estamos militando do outro lado, né? E Deus tem nos dado alegria de ganhar vidas para Jesus, de consolidá-las, de discipular, e dentro em breve nós estaremos as enviando para fazer a obra do Senhor. Amém, queridos? Então estamos ali militando, né? E ficamos alegres por estarmos aqui. Eu estou alegre por estar aqui. Sabe, quando aqui cheguei, vi um pouco apreensivo, irmãos. Devido à data que nós marcamos a nossa reunião, não tive a confirmação dos pastores, da maioria, e eu liguei para o pastor Robson e falei, pastor, vamos desmarcar? E ele consultou a auxiliadora idônea dele, né, oraram lá, creio eu, e a resposta veio, não, pastor, vamos continuar. E quando cheguei aqui, então, cheguei um pouco apreensivo, mas só de ver, irmãos, o calor da igreja, o amor da igreja, né? Como que a igreja se preparou para esse momento, isso aquece o nosso coração. Porque nós podemos ver que verdadeiramente o amor de Cristo está neste lugar. Amém, queridos? Então eu quero assim, já de antemão, agradecer pela hospitalidade dos irmãos, pelo empenho, né? Que carinho gostoso, que alegria, né? Que mesa maravilhosa. Sabemos que a mesa é para o Senhor, né? Mas tudo eu sei que foi preparado com muito carinho, com muito amor. E isso então já trouxe para nós uma tranquilidade. E eu creio, querido, que uma vez que nós estamos aqui, é porque o Senhor marcou esse encontro para nós aqui. Amém, amados? O Senhor nos separou para estarmos aqui nessa noite. Então eu quero, assim, falar contigo. Prepara o teu coração. Eu sei que nós já adoramos ao Senhor, né? Já pulamos, já dançamos, é gostoso, né? Agora é o momento de nós ouvirmos uma palavra, ouvirmos uma ministração da parte do Senhor. Então eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 9, nós vamos fazer a leitura da palavra, e eu quero te convidar, você que encontrou o texto, se coloque de pé em reverência ao Senhor da palavra. Eu não vou prometer que eu vou ser rápido, porque a minha esposa fala que quando eu prometo que eu vou ser rápido, agarra, é 1 hora. E ela não está aqui para me sinalizar, né, pastora? As pastoras é que ficam ali sinalizando, ó, o tempo. Mas eu já localizei o relógio ali, eu vou procurar, né? Ser breve, se assim o Senhor permitir. Amém, queridos? Todos acharam? Diga amém. Quem não encontrou, diga misericredo. Aleluia. Amém. Mas Apocalipse 21, 9 diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Assim que falava comigo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular,
de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também sua muralha 144 côvados. Medida de homem, isso é, de anjos. Amém? Que até que o Senhor possa nos abençoar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento, curvar a sua cabeça, e nós vamos falar com Deus. Amém, querido? Peça ao Senhor aí em espírito, peça a Ele para realmente ministrar na sua vida, falar ao teu coração. Levanta a tua voz, querido, fala com Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, nós estamos para te bendizer, nós estamos, Senhor, para glorificar o teu santo nome. Ó Deus, e nós sabemos que mesmo na nossa imperfeição, o Senhor é aquele que aceita a nossa adoração, o Senhor aceita o nosso louvor. Ó Pai, nós nos prostramos diante de Ti agora, porque nós carecemos da Tua palavra. Ó Pai, nós precisamos ouvir algo da Tua parte. Ó Deus, e nós te clamamos, fala conosco, ministra no nosso coração, Senhor, sê conosco nessa noite, Senhor, e pelo poder da Tua palavra, que Tu possas nos transformar, que tu possas nos fazer mais parecidos contigo, Senhor. Assim nós oramos, assim nós nos colocamos, ó Deus, na Tua total dependência, em um nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra do Senhor? Esse é um momento assim, que eu tenho como um momento maravilhoso na casa do Senhor. Pode se sentar, querido. Muitas nações, né? Muitos povos. Alguém pode, por favor, pegar essa folhinha que caiu aqui para mim? Muitos povos não têm essa mesma liberdade de culto que nós temos, né? E nós temos a palavra, obrigado, querido, e a temos em abundância. Amém, querido? Então, assim, sempre valorize esse momento ele é único, ele é especial, ele não vai repetir nas nossas vidas, e o importante é que você possa se alimentar, né? Nós possamos nos alimentar o máximo possível da palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu quero aqui, em cima desse texto, né? Quando eu parei para meditar sobre esse texto, o que eu vi é que o Senhor, né, nos leva aqui ao ápice dos planos dele para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos mostra o início dos seus planos para o ser humano, mas não nos deixa também no meio do caminho. A palavra nos revela o final desse plano. E aqui nesse momento, nessa palavra que nós lemos, nós podemos ver a totalidade dos propósitos de Deus para a vida da sua igreja, para a vida de cada um de nós. Amém, amados? Aqui nós podemos ver a noiva, a cidade santa, descendo do céu, depois que todas as coisas foram subjugadas ao Senhor, depois que o diabo tinha sido subjugado, destruído, derrotado, depois que o sistema deste mundo já havia sido aniquilado, depois que a falsa igreja já havia sido destronada, agora o Senhor nos revela, né, a cidade, né, santa descendo dos céus. E é uma das últimas revelações que a palavra do Senhor traz para as nossas vidas, nos mostrando a totalidade dos planos de Deus para cada um de nós. Amém, amados? Deus traz um renovo, Ele traz uma restauração plena, uma redenção completa, tanto ao homem como a esse planeta. E nesse dado momento aqui, nós podemos ver, depois de tudo restaurado, a Nova Jerusalém descendo linda, maravilhosa, ataviada, simbolizando a presença de Deus eternamente com cada um de nós. Amém? Isso é maravilhoso, queridos. Sabemos que estamos diante de um Deus, que o adoramos, que o servimos, passamos por lutas e dificuldades, mas Ele não ocultou a nós aquilo que está por vir. E os planos de Deus para as nossas vidas são planos maravilhosos. O que Ele traz, o que Ele revela em Apocalipse é algo assim tremendo, é algo maravilhoso. Então, como ápice dessa revelação, nós podemos ver a noiva descendo dos céus. E quando eu parei para meditar nesse texto, algo me chamou muita atenção, e eu quero compartilhar com os irmãos. É que a estrutura dessa cidade santa, ela tem assim algo muito interessante, porque você pode acompanhar comigo no texto, a partir do verso 12, que ele começa a descrever como é a cidade, e diz que a cidade tinha 12 portas. A cidade também tinha, em cada porta tinha um anjo, ou seja, 12 anjos em cada porta.
Na cidade nós encontramos 12 nomes escritos, que são os nomes da tribo de Israel. Nós podemos ver também os fundamentos dessa cidade, são 12 fundamentos, e sobre cada fundamento há um nome, totalizando também 12 nomes, correspondente aos 12 apóstolos de Cristo. Nós podemos ver a medida dessa cidade, 12.000 estádios, que equivale a mais ou menos 2.200 quilômetros, né? Nós podemos ver 12 vezes 12, ou seja, 144 côvados, que é a medida da muralha dessa cidade. E nós podemos ver no capítulo 22, no verso 2, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos. Amém? Então isso me despertou, irmãos, a atenção, e eu busquei de Deus uma direção, e o que eu pude ver é que há algo assim muito peculiar, né? E nós podemos entender que esse número 12, ele é bem relevante na palavra do Senhor, porque ele simboliza o governo do povo de Deus. O número 12 simboliza o povo de Deus e o seu governo. E quando eu parei para pensar, e a última reunião que nós teríamos com os pastores, uma vez que a gente tem mantido uma reunião uma vez por mês, seria a última reunião do ano de 2011, e o que me veio à mente é que nós estamos prestes a entrar no ano de 2012. Amém? E eu quero aqui trazer uma palavra profética. Vai ser o ano onde realmente a igreja, como a única agência credenciada dos céus, ela vai restaurar o seu poder sobre a face da terra, queridos. Eu creio que o ano de 2012, realmente a igreja ela vai se mover nessa direção. A igreja vai ter a autoridade dela restaurada, e ela vai se mover nessa esfera de autoridade como nunca houve antes. Eu creio nisso assim profundamente no meu coração, porque nós, enquanto igreja do Senhor, querido, nós precisamos entender que o governo dessa terra está sobre as nossas mãos. Nós respeitamos as instituições que nós temos no Estado, mas o governo foi colocado nas nossas mãos. Tudo sobre a face da terra precisa passar primeiramente pela igreja do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 1, verso 28, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus lhe disse, o abençoou e disse: sede vós fecundos, multiplicai-vos e governai sobre todas as coisas. Deus naquele momento dava o governo dessa terra para o homem. E em Cristo Jesus esse governo está sendo restaurado, amados, por meio da igreja, uma vez que o homem perdeu esse governo por conta do pecado, mas como novas criaturas que nós somos, na presença do Senhor, Deus está restaurando esse governo que uma vez nos foi dado lá no Éden. E nós precisamos buscar da parte do Senhor, exercer essa autoridade sobre a face da terra. Amém, amados? Nós precisamos entender que essa cidade ela está fundamentada, e nós podemos observar esse 12 se repetindo a todo momento, e nós estamos prestes de entrar no ano de 2012. E eu creio que Deus vai restaurar a autoridade sobre a tua vida, querido. Quer seja dentro da família, quer seja no trabalho, quer seja no ministério, Deus vai trazer uma restauração, e nós, como igreja do Senhor, nós vamos nos mover nessa esfera de autoridade como nunca houve antes. Amém, queridos? Mas para isso eu entendo que a igreja precisa estar fundamentada em alguns valores e alguns princípios. Porque quando Deus traz para nós promessas, quando Deus realmente quer se mover por meio das nossas vidas, e sempre Ele quer, Ele se move através de valores, Ele se move através de princípios. E a igreja precisa estar fundamentada mais do que nunca, queridos, na palavra. Eu vejo que é um fundamento que a igreja não pode abrir mão dela de maneira alguma. E muitas das vezes nós falamos, pastor, mas tem palavra na terça, tem palavra na quinta, tem palavra no domingo, amém? Glória a Deus que nós temos abundância da palavra. Mas eu quero dizer de uma palavra rema, queridos.
uma palavra viva. Não quero falar de discursos teológicos, não quero trazer discursos para o púlpito, não queremos trazer algo que vai realmente nos levar a receber tapinha nas costas e dizer, o sermão hoje foi maravilhoso, pastor. Não estou dizendo de palavras assim. A igreja, quando começou a ser perseguida lá em Atos, João e Pedro sofreram grandemente uma perseguição, e a Bíblia diz que eles saíram glorificando porque eles haviam apanhado por conta do nome de Jesus. E quando eles chegam diante da igreja, eles relatam aquilo, a igreja tem um discernimento e começa a orar e diz assim, Deus, dê a eles, ó Deus, que realmente eles tenham palavras que venham do Senhor para ministrar ao povo. Na defesa de Estevão fazendo a sua defesa, ele diz, Moisés recebeu palavras remas, palavras vivas para transmitir para o povo. E a igreja, queridos, os púlpitos da igreja precisa ter a palavra como fundamento, uma palavra não formada de discurso teológico, mas uma palavra que vai gerar vida no coração das pessoas. Palavra simples, palavra realmente que vai ir de encontro à necessidade de cada um. Eu tenho tido uma oportunidade grande de começar um rebanho, e Deus está me dando assim algo tão maravilhoso, que nós estamos começando do zero em tudo. Principalmente o rebanho. São todos novos convertidos. Todo mundo novinho. Todo mundo assim nascendo na fé. E eu tenho tido a cautela com o rebanho para não levar nenhuma palavra de teor teológico, palavras difíceis de entender, procurando levar sempre uma palavra simples, mas uma palavra que vai de encontro ao coração de cada uma pessoa. Amém, amados? Nós precisamos voltar a resgatar essa palavra genuína nos nossos púlpitos. Muitas das vezes nós até cobramos dos pastores. Queremos palavras recheadas de história, muitas das vezes de teorias, mas o que nós precisamos, dia após dia, são palavras remas, palavras vivas. Amém? Eu creio que esse é um fundamento, que uma vez que nós estivermos realmente voltados para Ele, palavras que realmente vão trazer boas notícias para aqueles que nos ouvem. O Evangelho é formado de boas notícias. Amém, irmãos? Nós estamos cansados de ligar os televisores e ver más notícias. Só más notícias. E a gente vem para a igreja e nós queremos ouvir boas notícias, amém? E o Evangelho precisa ser essa boa notícia para nós que somos pecadores. Mostrar que há um caminho, que há uma esperança, que há uma salvação. Precisamos de uma palavra realmente que venha denunciar o pecado, mas uma palavra que vai transmitir amor ao pecador. Precisamos verdadeiramente, queridos, desmascarar o mundo, desmascarar o diabo. Porém, os nossos púlpitos precisam de palavras, precisamos trazer palavras para os nossos púlpitos, queridos, que vão ser marcados pelo amor e não pelo legalismo. Palavra regada com amor. Sabe por quê? Quando flui amor de dentro do coração do seu pastor, quando flui amor de dentro do coração do seu líder, você é tocado na hora, querido. Você sabe que ele está falando, ele está movido por uma unção de amor. E eu creio que esse é o segundo fundamento que a igreja precisa estar alicerçada, é o amor. O amor que nos equipara àquele bom pastor, conforme está lá em Lucas, né? Não vai dar tempo da gente abrir o texto, mas os irmãos conhecem Lucas 10, 11, onde que Jesus fala do bom pastor. E onde que ele fala do mercenário. O amor vai nos aproximar muito desse padrão do bom pastor, aquele que larga uma ovelhinha e vai atrás das 99. Aquele que tem amor suficiente para confrontar o pecado, para confrontar o pecador. Não um amor superficial, um amor que vai aceitar, um amor que vai permitir que entre o mundo para dentro da igreja, um amor que vai permitir, que vai ser permissível com as coisas erradas, mas um amor que abraça, um amor que suporta, mas um amor também que confronta o rebanho, um amor que exorta, um amor que mostra direção. Amém, queridos? Porque, queridos, uma das coisas que é fundamental no AA, porque lá no AA
é um ex-viciado ajudando aquele que está tentando sair do vício. Olha que coisa interessante. E nós somos pecadores, ajudando pessoas a sair do pecado. E nós precisamos nos mover em amor. A igreja precisa ser regada pelo amor. Porque o bom pastor cuida, e cuida com amor. Agora, um mercenário, querido, quando ele vê, muitas das vezes a gente tem a visão do mercenário como aquele que trabalha por dinheiro. Mas se você for olhar o texto, o mercenário é aquele que não cuida, aquele que não zela das ovelhas, aquele que quando vê que o lobo está se aproximando, ele sai, ele afasta e deixa a ovelha à disposição do lobo. E nós sabemos que não só o pastor, não só os pastores, mas nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Amém, amados? A igreja precisa a todo momento estar recebendo pessoas. A igreja precisa ser uma porta aberta de entrada, e como essa aqui, sem porta de fundos, amém? Que essa não tem, amém? Está uma porta aberta e larga. Mas para isso, o rebanho precisa se mover no amor. É um fundamento, né? Que nós não podemos abrir mão. Amém, queridos? O bom pastor, ele batalha em prol das suas ovelhas. Ele faz guerra espiritual. O bom pastor, quando vê o rebanho sendo atacado pelo lobo, ele batalha nas regiões celestiais. E nós somos chamados a ser bons pastores. Amém, queridos? Nós somos chamados a nos aproximar mais e mais desse padrão de bons pastores. E quando eu digo nós, é todo o rebanho, é toda ovelha. E nós precisamos resgatar as batalhas espirituais na igreja, irmãos. É jejum, é oração. Sabe, amado, porque um novo convertido, ele chega na igreja, a igreja, ela tem essa missão de ganhar, ela tem a missão de consolidar, ela tem a missão de discipular e ela tem a missão de enviar. Todos nós temos essa missão, porque Jesus disse, ide, portanto, e fazeis discípulos. E para nós fazermos discípulos, nós precisamos ganhar, nós precisamos consolidar, nós precisamos treinar e nós precisamos enviar. Mas muitas das vezes nós ganhamos e muitas das vezes nós não entramos em batalha espiritual a favor desses novos, porque eles ainda não sabem lutar. Eles estão diante do inimigo, eles estão diante de uma batalha, mas eles não conhecem as lutas espirituais. E a igreja em si, ela precisa se mover nessa dimensão. A igreja em si, ela precisa resgatar o valor do jejum. A igreja em si, ela precisa resgatar o valor da oração. A igreja precisa resgatar o valor de subir aos montes e clamar aos céus e cobrir a vida dos novos e pedir por socorro e impedir que o ladrão, que o lobo venha e arrebata as novas ovelhas. Esses valores nós precisamos resgatar no nosso meio. Para que a igreja exerça nessa dimensão, nessa esfera de autoridade, ela precisa entrar em guerra espiritual, queridos. Nós não somos aqueles que tratamos coisas espirituais como naturais. A Bíblia nos diz que as coisas espirituais são tratadas como espirituais. Então precisa ter amor. Amém, querido? Por ver aquele que está fraco, aquele que de repente começou firme na fé. E uma parte assim que eu tenho observado que nós lá na comunidade começamos a errar, foi quando nós alcançamos, e aí começamos a ver aquela pessoa fervorosa na presença do Senhor, e de repente ela começa a se afundar. Aí a gente olha e diz assim, ele não está querendo muita coisa com Jesus não. Né? Ele não está muito afim. Irmãos, coisas espirituais como espirituais. Ele está enfrentando uma batalha que ele não sabe. Ele não conhece, ele não sabe guerrear com o inimigo, ele não conhece nem o inimigo, mas eu e você conhecemos, amém? E nós podemos pisar na garganta do inimigo, nós podemos dizer para ele, basta, saia, bata em retirada, porque esse fruto é do Senhor, nós estamos consolidando, nós ganhamos, nós vamos treinar, nós vamos enviar, bata em retirada. A igreja precisa fazer batalha espiritual, querido. Os frutos precisam ser retidos. Amém, querido? A igreja precisa viver, né,
em constantemente, querido, jejum e oração. Jejum e oração. E eu gosto demais do jejum, viu? As irmãs também amam. 21 dias, jejum de Daniel, só na verdura. No final dos 21 dias, os irmãos e os irmãos são tudo bonito, aquela pele viçosa. É uma maravilha. 21 dias de consagração. E a igreja precisa se mover nesse propósito constantemente, amados. Amém, queridos? A igreja que guerreia sabe que o inimigo vive em busca de legalidade. Por isso ela precisa se fundamentar na santidade e no caráter. Porque quando nós entramos em batalha espiritual, quando nós entramos em guerra, o inimigo fica em busca de uma brecha, por onde ele vai poder entrar, onde ele vai tentar nos derrubar. Por isso, queridos, que nós precisamos estar fundamentados na santidade. Esse espírito que tem rondeado as igrejas e que em muitas ele já entrou, esse espírito que não tem nada a ver, todo mundo faz assim, ele precisa ser banido de dentro das igrejas, querido. A igreja precisa realmente ser santa. Apocalipse 22, 11 diz assim: aquele que é santo continue a se santificar. Aquele que é pecador e que não quis aceitar Jesus, que ele continue no caminho dele. Mas nós somos santos, amém, queridos? Nós somos santos que lutamos contra o pecado e temos que continuar nos santificando na presença do Senhor. Porque o inimigo, ele está em busca de quem ele possa tragar. Há coisas no Evangelho que são secundárias. Né? Um templo bonito como esse, né? Os cultos, os louvores mais avivados, mais dançantes. Tem igreja que não gosta. Isso é secundário. O importante é que nós estejamos adorando o Senhor. Amém? Quer seja dançando, pulando, quer seja batendo palma, ou quer seja só prostrado. Isso são coisas secundárias no Evangelho. Mas essas coisas, o que há de moderno hoje dentro das igrejas, e eu posso falar porque eu gosto da modernidade, né? O pastor já viu lá, a igreja é pequenininha, mas nós temos data show, nós temos telão, a pintura da igreja é diferente, e nós pulamos e saltamos na presença do Senhor, mas a modernidade não pode encobrir aquilo que é primário, aquilo que é inegociável na presença do Senhor. Amém, amados? E santidade e caráter, isso é inegociável na presença de Deus. Não se mistura o santo com o profano. Não se mistura, querido. Somos referência para as pessoas. As pessoas olham para nós e querem ver algo diferente em nós. E precisam ver Cristo em nós. Eu fui negociar eu não sei se eu citei isso na última reunião, mas eu fui negociar alguma coisa lá para a igreja. Não vou nem citar o que é. Mas eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu se apresentou como um pastor, e provavelmente, certamente ele é um pastor. E nós começamos a conversar, e ele começou a me dar o testemunho de vida dele, pelos ministérios que ele já passou, e a obra que Deus tem colocado nas mãos dele, e aquilo muito começou a me edificar, e eu perguntei, qual que é o preço do seu produto, irmão? E ele falou, ô pastor, com nota ou sem nota? Eu falei, ô meu querido, nenhum nem o outro, não vou nem levar. Porque, querido, santidade e caráter andam lado a lado. Ah, não tem nada a ver, pastor, todo mundo faz. Tem a ver sim, querido. É nesses pontos aí que o inimigo encontra legalidade para poder entrar na vida daquele que está travando batalha espiritual, naquele que está jejuando, naquele que está buscando. São nessas, não tem nada a ver, todo mundo faz, é que o inimigo entra. A igreja precisa estar fundamentada em santidade e em caráter. Somos referência para as pessoas. E quando sabemos disso, nos guardamos, mergulhamos no óleo e nos cobrimos de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça. Amém? Atos de justiça dos santos, daqueles que são separados para o louvor e para a glória do Senhor. E quando assim nós estamos fundamentados, nós entendemos a missão que nós temos, que não podemos jamais esquecer, queridos, é que nós fomos chamados a fazer discípulos. Chamados a fazer discípulos. A igreja está perto de festejar o Natal, a virada do ano, e eu fico pensando, o que nós vamos apresentar para o Senhor?
Quais os frutos que nós vamos apresentar? Quantas pessoas nós alcançamos? Quantas pessoas nós consolidamos? Quantas pessoas nós estamos treinando? E quantas pessoas já estão prontas para ser enviadas para o campo? Fazer discípulo é uma arte quase esquecida no seio da igreja e precisa ser resgatada porque é um fundamento para que a igreja tenha autoridade sobre essa terra. Amém, amados? As igrejas muitas das vezes estão se vislumbrando nas multidões e esquecendo de fazer discípulos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Multidões é como a areia do mar. As ondas vêm e levam. Multidões são carregadas por qualquer vento de doutrina. Então não é verdade, irmãos? Tem uma revelação ali. Opa, a multidão está toda lá. Tem uma cura ali. A multidão está toda lá. Agora, discípulo, amado, é como rocha. Ele não se move. Ele está plantado ali, ele está firme. Ele é fundamento da igreja, amém? Então a igreja precisa tirar os olhos das multidões e olhar para os discípulos. Olhar para o indivíduo. Olhar para cada um. E quando a pessoa nova convertida encostar do seu lado, querido, voa, eu falo assim lá na igreja, brincando, né? Voa na garganta dele, querido. Gruda nele, não larga ele de jeito nenhum. Ele é o seu discípulo, ele é aquele que você vai apresentar no final do ano como oferta ao Senhor. E chegar no final do ano e dizer, Senhor, eis aí os meus discípulos. Apesar de ser uma arte já quase esquecida na igreja, multidão é como areia, discípulo é como rocha. E eu fico perguntando onde estava a multidão quando Jesus foi crucificado. Onde estava a multidão quando houve o derramamento do Espírito Santo? A palavra do Senhor diz que tinha mais ou menos 120 pessoas. E aquelas multidões que andavam atrás de Jesus. E aquele povo que praticamente não deixava ele nem mesmo se movimentar. Onde estavam essas multidões, querido? A coisa arrochou, as expectativas foram frustradas e eles sumiram. Mas os discípulos permaneceram. Então a igreja precisa voltar para essa arte de fazer discípulos. Multidões se dispersam. Discípulos vivem e vivem em comunhão. Amém, queridos? É outra coisa que nós precisamos resgatar dentro das igrejas. Comunhão. Atos 2:42, né? E viviam em comunhão, né? Viviam ali, tinham tudo em comum, né? Ali repartiam o pão de casa em casa. Com singeleza de coração. Eita glória! Onde está isso, queridos? Eu sei que assim é algo muito difícil nos dias de hoje. Haja vista que nós tentamos marcar uma reunião aqui hoje com vários pastores. E devido às atividades das igrejas, se tornou quase que impossível. Mas nós precisamos, né? Isso é um desafio desse século. E nós precisamos enfrentá-lo. Disponibilizar tempo para estarmos uns com os outros. Conhecer mais, estar de casa em casa, repartir o pão. Porque quando nós estamos juntos, irmãos, nós somos fortalecidos. Amém, amados? Quando nós estamos juntos, realmente nós somos mais fortes. Nós somos mais vencedores. Tem duas coisas que eu digo na igreja que ninguém consegue fazer sozinho. Quem sabe? Epa, Glória, quem falou aí? Casar? Quem falou isso? Ser crente. Não tem como ser cristão. Casar não pode dizer, eu me amo tanto que eu vou casar comigo. Não é assim, né? Não tem como. Agora, e ser cristão também, querido, não tem como ser sozinho. É na comunhão. E nós precisamos resgatar isso. Apesar de ser um grande desafio para essa época. Mas nós precisamos resgatar a comunhão. Porque a comunhão, ela vai gerar unidade. Quando nós nos conhecemos melhor, quando nós estamos juntos, nós nos tornamos mais unidos. Nós nos tornamos, assim como a pastora colocou aqui no início, né, esse purê de batata. Amém? E juntos, misturados ali, cheio da unção, da glória do Senhor. Então nós precisamos desenvolver comunhão, porque comunhão vai trazer unidade, e a nossa unidade
vai mostrar para o mundo que Deus enviou Jesus Cristo para resgatar os pecadores. Amém, amados? Tão somente pela unidade. Tão somente pela unidade que nós vamos alcançar aqueles que estão perdidos. Porque quando olharem para nós, eles precisam ver em nós assim como foi a igreja primitiva, que caiu na graça do povo, irmãos. A Bíblia diz que eles caíram na graça da comunidade, da população, e Deus acrescentava dia após dia ao seio da igreja aqueles que iam sendo salvos. Porque a amizade, a comunhão era tão gostosa. Em uma nação, em uma cidade onde estava havendo perseguição, onde estavam sendo assolados, agora os cristãos viviam unidos. E não mudou muitas coisas de lá para cá. O diabo está aí fora assolando as pessoas, matando e roubando. Dizem que os consultórios dos psicólogos estão lotados. Ele continua fazendo a maldade dele lá fora, mas nós cristãos, pela comunhão, nós podemos mostrar, e pela unidade, que há um novo caminho. Amém, amados? A igreja precisa expressar isso. Porque na comunhão também, eu já estou finalizando, né, pastor? Amém? Na comunhão também nós passamos a ter uma fé fervorosa no Senhor, amados. Não se vence sozinho, não se conquista sozinho, não se caminha sozinho, não se tem fé sozinho. Hebreus capítulo 10, verso 25 fala, olha, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. E é na comunhão que a nossa fé é avivada. Amém? Como foi gostoso eu vir aqui hoje, ver a igreja nesse amor, recebendo, né? Ver a igreja fervorosa. Isso eu já volto com a minha fé mais avivada, viu, pastor? Eu volto assim com a minha fé mais renovada. Porque quando nós estamos juntos, queridos, nós animamos e reavivamos uns aos outros. Amém? E na comunhão Deus derrama a sua bênção. E na comunhão nós recebemos os dons do Espírito. Na comunhão nós nos movemos. E na comunhão, querido, é algo que nós precisamos resgatar também. É a ação social. Eu sei que essa igreja faz um trabalho tremendo. Mas é algo assim que as igrejas, eu não estou trazendo uma palavra especificamente para Shekinah. A palavra é de uma forma geral para as igrejas do Senhor Jesus em todo o mundo. Amém? Mas algo que nós precisamos resgatar é a ação social dentro da igreja. A igreja primitiva fazia um trabalho tremendo com relação a isso. E nós precisamos olhar para os necessitados, olhar para os carentes, olhar para esses que estão aí debaixo dessa tempestade, olhar para esses que já perderam os seus barracos, as suas casas, os seus bens. Se não podemos, assim, estar lá, mas orar, clamar por eles. Mas eu creio que todos nós, na comunhão, na unidade, nós podemos fazer muito por eles. Naquela enchente que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, nós lançamos os jovens às ruas para fazer fizemos uma gincana com eles, nós arrecadamos tantas roupas, tantos alimentos, irmãos. Eu levei uma Kombi lotada lá para o centro de doações. E até hoje tem roupa lá em casa, tudo que foi recolhido por meio de uma mobilização de uma semana que os adolescentes da igreja fizeram. Então, quando nós resgatamos esse valor, esse princípio, nós estendemos a bênção do Senhor à vida de outras pessoas. E a igreja começa a ser vista de uma maneira diferente. Porque o que as pessoas muitas das vezes olham e vêem dentro da igreja é uma religiosidade. E nós precisamos estar longe da religião, queridos. Nós precisamos ter um relacionamento, assim, uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, que vai nos levar a importar com as pessoas, que vai nos levar realmente a olhar para os necessitados. Porque esses fundamentos, amados, são como pedras preciosas. Se você for olhar no verso 19 do texto que nós lemos, faz os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E ele vem citando uma por uma. São 12 os fundamentos. Amém, amados? E eu trouxe aqui 12 fundamentos para fazer uma analogia, mas para que realmente nós possamos estar sendo despertados para essa realidade, porque o ano de 2012, eu creio que a igreja do Senhor Jesus
ela vai ser contemplada com resgate de autoridade sobre a igreja. Amém, amados? E nós vamos nos mover numa esfera de autoridade, entrar realmente nessa dimensão, como nós nunca estivemos antes. Mas nós precisamos estar fundamentados nesses pontos que aqui eu citei. E que o Senhor realmente possa, por meio da palavra, trazer esse despertamento no coração dos irmãos. Irmãos, eu quero dizer para uma coisa, eu tenho dito isso lá na igreja. Hoje nós estamos lá congregados lá 46 pessoas. Começamos com 12. Pastor, não é por conta do G12, mas porque foram 12 que desceu. Nós estávamos com 12 na célula nos fundos da minha casa. E nós já havíamos comprado os equipamentos e estávamos com dificuldade de arrumar uma loja. E nós descemos, quando conseguimos a loja, com 12 pessoas. E eu tenho dito para os irmãos, e eu quero trazer essa mesma frase para aqui. Nós não precisamos de multidões para poder transformar esse mundo. Nós precisamos de discípulos de Jesus Cristo. Amém, amados? Jesus tinha muito menos do que nós que estamos aqui nesse local. E a mensagem dele chegou até nós. Não precisamos de multidões. Precisamos de discípulos que estejam fundamentados na palavra do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a sua vida, que Deus realmente possa, nesse ano de 2012, trazer essa palavra e trazer essa unção sobre a sua vida de autoridade, sobre o mundo espiritual, que vai refletir no mundo natural. Amém, queridos? E você, assim como a palavra diz que nós somos, nós seremos encontrados em todas as coisas mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, eu quero só rodar para vocês aqui uma vinheta. Eu sei que a Shekinah participou da marcha de 2011. Foi uma bênção, amém? Não foi? Amém, queridos? E nós queremos fazer assim, como foi a primeira, né? Nós queremos fazer algo melhor para o Senhor. Dia 14 de julho, já está marcada a data, amém? E nós vamos realmente fazer algo assim maravilhoso para Jesus. Eu sonho, por isso que eu estou perseverante nessa jornada, eu sonho que essa marcha vai alcançar proporções que nós nem mesmo imaginamos. Mas paulatinamente, né? É de glória em glória, amém? Que nada começa grande, né? Pode soltar aí, querido. Essa foi a primeira reunião de pastores lá na minha casa.
fazer a segunda marcha para Jesus. Em março, nós já vamos começar os trabalhos, né? Formar as equipes. E eu quero entender que a Shekinah esse ano vai estar lá assim, 110%. Amém?